Mas vamos falar agora da pré-habilitação. Adoro falar dessa pré, porque é uma área que a gente vê menos de atuação e que ela é extremamente relevante, pode fazer muita diferença na vida das pessoas que recebem o diagnóstico de um câncer. Por quê? A gente vai aplicar a nossa intervenção antes mesmo dele começar o tratamento oncológico, ou pelo menos antes de qualquer disfunção aparecer. Então, ainda que ele tenha começado a quimioterapia, que ele ainda não tenha nenhuma disfunção. Por quê? Porque a gente quer criar uma reserva funcional que é prevista de ser perdida com o tratamento oncológico. A gente sabe que um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte, depois da cirurgia, ele não vai estar no seu normal, ele vai ter uma perda funcional. O organismo dele está em choque, assim como aquele que recebe uma quimioterapia, né? O processo inflamatório que vai acontecer no organismo dele para reagir contra aquele agente quimioterápico ou a manipulação cirúrgica é gigante, né? E a gente sabe que vai ter perdas funcionais. Então, a gente quer criar uma reserva funcional, deixar esse organismo no seu ótimo, para que ele possa tolerar melhor esse tratamento, que tem que ser agressivo para eliminar as células cancerígenas. Mas é um momento também onde a gente vai ter a possibilidade de estar detectando ali, avaliando o paciente, conhecendo o paciente e detectar alguma disfunção física ou respiratória que já exista e, então, começar o tratamento e já otimizar o organismo em relação a essa disfunção, porque a gente sabe que tende a piorar com o tratamento oncológico. Então, pensando que o tratamento com maior chance de cura, na maioria das vezes, é a cirurgia. E toda cirurgia vai ter o organismo vai ser submetido a um trauma, né? Porque ele vai estar sob estresse ali, com toda a hiperreação do organismo, né? O sistema imune entra em ativa total, né? E isso acaba desequilibrando o organismo em termos metabólicos e fisiológicos. Então, várias alterações vão acontecer, alterações hematológicas, hormonais, alterações imunológicas, metabólicas, que vão deixar esse organismo em curto-circuito. Então, a pré-habilitação, ela vem aí como uma possibilidade de estar atenuando todo esse catabolismo que vai acontecer durante a cirurgia e nos primeiros dias após a cirurgia. E com isso, o paciente tende a se recuperar mais rapidamente, além de levar uma imunoproteção, tanto com exercício, como em relação a outras condutas da equipe multidisciplinar, como a imunonutrição, né? Então, muitas vezes é indicado aí uma terapia nutricional que também vai favorecer uma melhora da imunidade do paciente para ele reagir melhor nesse pós-operatório. Então, esse desafio fisiológico de uma cirurgia de grande porte, ela pode ser comparada a correr uma maratona, né? Em ambos os casos, a preparação é crítica, ela é fundamental. Só que a gente vai estar lidando não com uma pessoa saudável, um atleta, a gente vai estar lidando com uma pessoa que tem uma doença, um câncer, que vai passar por uma maratona, que é a cirurgia, que é a quimioterapia, né? E a gente precisa preparar, então, esses pacientes para essa fase difícil que vai ser de recuperação. Quanto mais preparado, mais fácil vai ser a recuperação. Então, vamos trazer aqui um exemplo aí de pré-habilitação no caso do câncer de pulmão que eu comentei. Eu adoro essa publicação porque ela reforça outras publicações que já vinham acontecendo com essa população de pacientes com câncer de pulmão que já tinham a indicação da cirurgia. Então, no caso do câncer de pulmão, cerca de apenas 20% dos pacientes têm a indicação da cirurgia, seria a principal chance de cura em relação à doença. E por que só 20%? O que acontece com os outros 80%? Muitas vezes o câncer de pulmão, quando ele é diagnosticado, ele já está muito avançado, porque o pulmão é um órgão com muita reserva. Então, muitas vezes o paciente não apresenta sintomatologia no início do tumor, né, quando o tumor está pequenininho. Então, quando o tumor já está aí com um grau de evolução maior, é que os sintomas aparecem. Mas só que muitas das vezes o que levou a esse câncer foi o tabagismo. Isso a gente todo mundo já sabe essa associação do cigarro com câncer de pulmão. Né? E se
o cigarro provocou o câncer, ele pode ter provocado outras doenças também, como uma DPOC, que é tão comum naquele tabagista crônico. Então, além do câncer, essas pessoas muitas vezes têm essa doença pulmonar obstrutiva crônica. E quando a gente tem a proposta de uma cirurgia, isso só vai ser proposto para aquelas pessoas que têm uma boa função pulmonar. Por quê? Vai ser retirada uma parte do pulmão. Então, o que ficar tem que dar conta da parte que foi retirada junto com o tumor. Mas se não existe uma boa reserva funcional de pulmão, a cirurgia não pode ser indicada. E aí, o que esse estudo fez? Vamos observar, né, já tinham surgido alguns outros estudos observacionais com essa população de pessoas com DPOC mais avançada, que tinha uma função pulmonar ruim, e começou-se a cogitar a possibilidade de fazer exercício com eles, de preparar essas pessoas para a cirurgia. Esse estudo já incluiu um pouco mais de pacientes, são 83 pacientes com DPOC e câncer de pulmão, a maioria deles homens, né, e tinham aí uma função pulmonar ruim. Então, eles não seriam eleitos para cirurgia. Mas foi proposto, então, um programa de exercício para eles, que iria durar apenas um mês, porque ele tem diagnóstico de câncer, ele precisa ser submetido ao tratamento, né, para eliminar essa doença que está em progressão. Só que esse tempo é mais ou menos o tempo para ele fazer os exames, né, se preparar para a cirurgia, fazer agendamento. Então, aproveita-se esse tempo para tentar fazer o exercício e ver se muda alguma coisa na vida dessas pessoas. Então, eles faziam cerca de 3 horas por dia de exercícios, isso 5 dias da semana. Então, era intensivo mesmo o protocolo de exercícios para esses pacientes. E o que aconteceu com eles? Houve uma melhora significativa da função pulmonar, demonstrada ali em relação aos vários parâmetros de função pulmonar, todos os parâmetros foram melhorados, né? E isso permitiu, então, que esses pacientes fossem eleitos para cirurgia, e eles realizaram a cirurgia e sobreviveram a elas. Então, a maioria deles não tiveram complicações maiores, né, tiveram uma evolução melhor do que muitos pacientes, né, que não têm câncer de pulmão e fazem uma cirurgia de tórax, pela DPOC, por exemplo. Então, esse estudo mostra que eles têm agora, é possível oferecer o tratamento com chance de cura para pacientes com câncer de pulmão e que também têm um DPOC avançado. Isso muda o prognóstico desses pacientes. E a gente passa a ter aí uma população, 80% aí que tem o diagnóstico de câncer de pulmão, que vão precisar de fisioterapia, né? E o câncer de pulmão está aí na lista do 2º ou 3º mais frequente no Brasil e no mundo. A gente precisa ajudar essas pessoas, né, a se prepararem para aquela maratona que eles vão viver. E até porque a gente já tem aí o conhecimento de reabilitação pulmonar, não é diferente daquilo que vocês aprenderam. A gente precisa conhecer esse contexto da oncologia e do tratamento oncológico.